Continuar aqui falando até um pouco mais de mercado, eu quero trazer ele, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, chegando aqui na nossa bancada hoje. Bom dia, Gustavo, bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo aqui da equipe. Bom dia. Obrigada. Gustavo, eu falei falar de mercado, né? A gente estava falando de Klabin, porque eu vou deixar as perguntas mais econômicas para daqui a pouco. A gente já estava falando, falei, se não ficou muito clichê, sempre perguntando expectativa em relação ao dia da super quarta. Queria entender, hoje é o primeiro dia, né, do mês, né, de fevereiro. A gente falou mais cedo sobre como foi o balanço de janeiro especificamente, né? A gente teve ali 3,4% de alta no Ibovespa, o fluxo estrangeiro que teve um papel muito importante nesta alta, mas eu queria entender um pouquinho mais da sua visão deste primeiro mês e saber, principalmente, se tem mudança na carteira da RB agora para fevereiro. A gente tem uma mudança, a gente retirou o Bradesco e botou Açaí, não sei qual a pronúncia, depende de cada um. Mas porque a gente entende que talvez o Brasil seja mais prejudicado, dado que fevereiro vai ter balanços sendo divulgados. E talvez o mercado não goste tanto quando ele for relatar de provisões extras, né, para a possibilidade de problemas com Americanas. Bancos, no geral, devem ter esse problema nessa fase. E é curioso, né, porque com taxas de juros tão altas, geralmente esses bancos eles acabam tendo um desempenho até mais interessante, porque eles conseguem ter um resultado financeiro forte. Então essa foi a única mudança, a carteira teve um desempenho bem interessante, um prêmio de quase 5 pontos em cima do Bovespa em janeiro. A gente entende que o começo do ano ele foi bem positivo a partir do momento que saiu os dados de inflação nos Estados Unidos. Depois desses dados, a gente começa a ver as bolsas mesmo no mundo decolando. As bolsas americanas, a gente teve Nasdaq quase 10%, as bolsas europeias também próximas de 2 dígitos. O Brasil ficou até mais para o último quartil de desempenho em janeiro, então a gente olha e fala, nossa, 3,5%, excelente. Mas sempre tem o relativo, né? Tem que ver que a gente não fez tanta gordura. Isso acho que, dependendo do que aconteceu já à tarde, pode ser um problema mais para frente. Mas eu acho que é um começo de governo com mensagens mistas, o mercado ainda está se adaptando ao novo governo, então naturalmente existe esse descasamento com o exterior. Quer perguntar aí, Marcos Saravalho? Momento consultoria? Ô, Gustavo, já perguntando de Bradescão, né? São duas perguntas em uma, né? Trimestre passado eles vieram com resultado ruim e decepcionando, né? Assim, a reação foi muito negativa. Agora, assim, tem um lado inverso também. Talvez as expectativas já estejam baixas em relação ao Bradesco, mas será que pode decepcionar ainda? E segundo, que é aquela visão assim, Saravalho, Gustavo, Bradesco já está muito barato, né? Mas será que está barato mesmo, né? Em relação ao que ele entregou no terceiro trio, que pode, né? Vai entregar quarto, primeiro trio, que a gente começa a ter uma visão, né? Será que realmente está barato ou pode, né, continuar decepcionando no resultado e no desempenho das ações, né? A gente entendeu que no curto prazo a visão do Bradesco estava um pouco negativa, né? Porque quando a gente pega a correlação dos meses, a gente vê que quando chega a temporada de balanços, as empresas acabam andando muito separadas do resto do índice. Então, por isso a gente entendeu, quem que talvez vá ter uma recepção negativa nesse mês? A gente entendeu que não fazia tanto sentido agora. Tomara que surpreenda. A nossa visão para o longo prazo ainda é boa. A gente ainda entende que no ano passado e esse ano, com essas taxas de juros altos no mundo, ficou mais fácil para os bancões estancarem suas posições no chão e não sofrerem com a ascensão das fintechs, né? Ficou menos fácil converter cliente para outros negócios. Então, os bancões eles se beneficiam. É claro que acho que essa revolução na indústria que teve nos últimos anos apertou margens de todo mundo. Aqueles ROIs que sempre estavam acima de 20%, gerando em torno de 20% desses bancões, vai ser mais difícil, acho que de conseguir nos próximos anos. Mas por isso, não que a gente olhou e falou, o case de Bradesco piorou muito. Não foi isso. É mais especificamente fevereiro. Dependendo do que acontecer, a gente volta além desse semestre, porque a gente gosta muito da empresa. Que vocês... desculpa, pode falar. Não, só uma conclusão que é engraçado que, pelo menos de uma forma geral, Ibovespa, as ações que mais tiveram performance detratores, né, performance negativa, tiveram alguma relação com o caso Americanas, né? Então, assim, bancos de uma forma geral, até a gente tem aqui uma recomendação de BTG, acabou indo junto, e até outras varejistas ali que tinham fornecedoras ou que vendiam nas suas plataformas acabaram sofrendo, mas é só uma curiosidade negativa, porque o Ibovespa deveria ter sido um pouco melhor, isolando um pouco o efeito americano. Né? Tem um peso dos bancos grandes no índice, ele acabou puxando o índice para baixo. Assim como em outros momentos, acho que se não me engano foi em novembro, que Petrobras e Vale tiveram um desempenho muito bom. Só que o resto do índice inteiro foi mal.
Então você olhava as carteiras recomendadas, todo mundo indo mal e o Bovespa foi quase estável. Assim. Só quem tinha commodity. Então tem momentos interessantes na hora de analisar. Foi bom você fazer essa pergunta até, Marco, porque eu já vou puxar o seguinte. A varejo ali é amplo, enfim, tal, mas a gente está vendo toda essa questão de Americanas, né, que traz muitas vezes as perguntas, né, será que varejo como um todo vai sofrer também por conta de Americanas, apesar da gente ter visto uma alta disparada de mais de 60% de Magalu, né, acho que esse mês que acabou sendo aí talvez sim. a queridinha nesse rotation. Você falou do açaí, que também é varejo de alimento, mas é um atacarejo, né, em si. Eu queria entender o porquê, o que na tese ali deles, né, te chamou a atenção, por que vocês trocaram ali, apostando aí em açaí? Perfeito. A açaí é uma aposta de um dos nossos analistas lá da RB, que é o Henrique. A gente entende, ele trouxe uma visão de que é a empresa que está dando os melhores resultados nos últimos anos, separadamente depois do Pão de Açúcar, consegue desse modelo atacarejo, que vem crescendo de uma forma exponencial nos últimos anos. Deu certo, vende para PJ, vende para pessoa física. Então, mais por isso, ele até entende que o valuation já está bem próximo, assim, o preço-alvo já está bem próximo do preço de tela hoje. Mas que realmente, como a empresa consegue entregar e tem um plano de expansão ainda relevante, pode ser que a gente tenha uma onda de revisões até para cima, dado que a empresa consegue apresentar resultados sequencialmente. A gente olhou o Pão de Açúcar também com bons olhos, mas a empresa não reportou tão bem nos últimos trimestres. Isso talvez, embora tenha tido um resultado positivo em janeiro, mas muito por conta da questão do êxito, né, que são as operações de Pão de Açúcar no resto da América do Sul, em se separar. Mas olhando para os 4 listados, foi o escolhido. A gente entendia que o varejo alimentar é mais defensivo, ele relativamente acompanha bastante a inflação. E como a gente tem uma visão ainda mais cautelosa para essa construção de primeiro semestre, foi a escolha. Vai lá, Marco Seravalli. E acho que passando um pouquinho para fevereiro, né? A gente teve alguns fatores, por exemplo, o Magazine Luiza. Será que subiu por mérito deles ou por um mérito relativo, assim, né? Acabou virando opção? Enfim, como é que está o view de vocês olhando para fevereiro, olhando para a Ibovespa? Certo. Tanto para o lado macro, né? Como você fala assim, beleza, fomos bem, mas a gente teve a S&P 500 subindo quase o dobro, a Bolsa Europeia subindo quase o triplo, né? Será que a gente não poderia ter ido melhor? E como é que vocês estão vendo essa composição? Porque daqui a pouco a gente começa a acelerar resultados, né? Pode ser que venham coisas boas, pode ser que venham coisas ruins, mas a princípio ali, por exemplo, commodities deve, de uma forma ali, talvez, petróleo continuar bem, mas siderurgia, olhando para o passado, não está tão bem, enfim. Como é que você vê esse balanço para fevereiro agora no Ibovespa, né? O Ibovespa ele vai ter esse desempenho de algumas empresas conseguindo escapar de qualquer que seja o cenário macro, mas o cenário macro ele vai depender muito de como o mercado vai receber hoje à tarde. O Banco Central americano falou que não está perto do final, que praticamente o que eu vi hoje, um pouquinho mais que 60%, imaginam que acaba na reunião de março. Se isso não for confirmado, pode ser que tenha uma recepção mais negativa e as bolsas percam atratividade durante o mês de fevereiro. Caso contrário, acho que aí aumenta ainda mais a intenção de compra. Agora, olhando para os balanços, é isso. Acho que a parte de shoppings vai continuar reportando de forma interessante. Eu entendo que a parte, de novo, de varejo alimentar também vai conseguir ir bem novamente. O petróleo as empresas, seja a própria Petrobras ou as privadas, vão mostrar desempenho interessante. Quem não vai ter vai ser as mineradoras, como você bem colocou. Eu imagino que algumas construtoras, é bom lembrar que tem, algumas que reportaram bem prévias operacionais, a Plano & Plano foi um destaque, Cyrela foi bem recebida, MRV não tanto, então não dá para generalizar. Mesmo com juros altos, tem algumas construtoras mostrando que fazendo um negócio o dever de casa bem feito, dá para ir bem. Então está mais ou menos nessa linha. Acho que não vai ter nenhuma grande surpresa, assim, muito por conta do momento. Mas acho que tem espaço sim para você, com uma carteira mais selecionada, ou ficar defensivo, caso tenha uma reação mais negativa, ou aproveitar essa temporada de balanço.
Gente, eu tô até aqui olhando, né? Eu falei, vou até justificar, porque o pessoal tá vendo aqui. Acaba de ser uma informação que o Arthur Lira reassume, sim, a presidência, né, da sessão lá, que ficou parada por um tempo, após o pai dele desmaiar no plenário da Câmara dos Deputados. A gente tá aqui, né, tentando acompanhar a sessão. Eu interrompi vocês por conta disso. A sessão ficou parada ali um período. O pai, então, de Arthur Lira parece que teria passado mal nesta sessão lá na Câmara dos Deputados. Foi feita já a chamada dos deputados para o juramento. Está seguindo, então, agora, né, sendo feita por ordem alfabética aqui do Estado. Olha só, tem muita gente realmente, né? Hoje é um dia plenário cheio, novos aí, né, tomando posse, muitos deles. Acho que essa é uma outra imagem, não sei exatamente, depois a gente pode voltar para lá, mas a gente tem visto aí um dia bem cheio por lá. Não sabemos exatamente quais são os motivos, mas a sessão, então, ficou interrompida por conta deste mal-estar aí do pai de Arthur Lira, que sofreu, então, um desmaio durante esta sessão. Agora sim, os trabalhos sendo retomados por lá. Bom, voltando, então, aqui, desculpa interromper, Gustavo, mas na hora eu olhei e falei, vamos ver aqui, né, o que está acontecendo por lá. Hoje, eu falei agora há pouco pro Marco, né, é a super quarta ao quadrado, super quarta Sim. Na parte econômica, política monetária, mas também temos ali reeleição, praticamente, a gente já sabe, do Arthur Lira, ok? Pode ser que, né, ainda, apesar do próprio Pacheco ter um número maior, mas tem ali pode ser que tenha alguma pegadinha ali, uma surpresa, né? Vamos dizer assim, não pegadinha, mas uma surpresa nesse resultado, porque o Rogério Marinho tem ganhado força aí nos últimos dias. Querem mudar já para a pauta? Quer continuar no mercado? A gente fala de política e economia daqui a pouco? Tem mais pergunta de mercado podemos aí? Podemos seguir. Então segue aí, vai. É que eu interrompi aqui, porque na hora que eu vi, eu falei, deixa eu ver aqui se é algo grave ou não. Mas deixa só para terminar o pano de fundo dos mercados, né? E muita gente atribui que é o famoso efeito janeiro. Assim, a gente entramos em janeiro tudo otimista, assim, todo mundo esqueceu de inflação. A inflação, assim, tá aí ainda, né? Tivemos uns pontos de melhora, esquecemos de juros, esquecemos de possível recessão, enfim. Será que e a gente vê que mesmo no nosso Ibovespa, chega ali fevereiro, março, começa a perder força, enfim. Será que a história vai se repetir, fevereiro, março, assim, todo mundo vai cair a realidade, né? As escolas já voltaram, né? Congresso voltou. Congresso voltou, né? O que esperar para fevereiro e março? Ou será que foi um otimismo de começo de ano? Ou temos realmente argumentos para seguir na trajetória de alta? É que alguns dos argumentos de janeiro eles podem ganhar mais força, né? A China, de fato, ela reabre e não dá um passo atrás. Se ela continuar assim, interessante. A gente viu o FMI revisando para mais de 5% o crescimento deles. Sim. Então, se isso acontece, continua o otimismo, as mineradoras vão continuar se beneficiando com essa realidade. Se os Estados Unidos, de fato, entende que a inflação já está desacelerando no ritmo que ele gostaria, ótimo. Então, as empresas também avançam por conta de mais interesse no setor mesmo de renda variável, por conta do risco. E um outro tema é que a questão da guerra na Rússia e na Ucrânia ficou nesse ameaça, não ameaça, né? Então, a Rússia convoca mais 130 mil soldados, mas fala que só vai fazer um exercício militar com a Bielorrússia. Aí, do outro lado, a Ucrânia pede armamento para todo mundo, mas, por enquanto, a contraofensiva se limita a poucos movimentos. Isso também está dando uma estabilidade, né? Então, desses pontos internacionais que movimentaram o setor de renda variável, eu diria que eles podem continuar aumentando a atratividade. Internamente, o mercado está começando a fazer mais perguntas. Ele quer entender, de fato, qual é a reforma tributária, qual é a nova regra fiscal. Está sendo prometido para abril, mas o quanto antes que estiver pronta, estaria na mesa. Então, uma hora o mercado vai querer saber como que é, de fato, e não só na hora da votação. Enfim, isso pode ser bem relevante para o desempenho do Ibovespa. E também o governo está começando a ganhar mais tração. Agora, com o Congresso operando, você vai ter mais negociações, mais votações. A questão da lei da estatal vai voltar, se a gente vai mudar ou não. O Mercadante ontem deu umas entrevistas meio estranhas, que o mercado não recebeu também. O Lula, na semana passada, ele começa com a Argentina, onde ele não vai tão bem com questão de moeda comum, de BNDES fornecendo obras em outros países, mas depois ele termina no Uruguai falando em fechar o acordo com a União Europeia, em entrar na questão do acordo com a China. Então você vê que tem movimentos dos dois lados. Eu diria que o internacional vai ser bem relevante para ver se a gente vai pender mais para olhar o copo meio cheio.
Falando em internacional, até, só para a gente atualizar, saíram os dados do ADP, eu esqueci aqui de atualizar anteriormente, só vou atualizar então agora, para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Então foram os seguintes, 106 mil vagas criadas aí no setor privado em janeiro, a projeção era 190 mil vagas, veio bem abaixo, né, do que estava sendo esperado na verdade. Então a gente vê aí uma abertura de vagas menor, é claro, a gente tem ainda o payroll que é muito mais, acho que fidedigno ali, interessante para a gente trazer aí uma visão um pouco mais de economia, mas tirando um pouco, né, Gustavo, essa visão em relação a estes números agora do ADP. A gente tem, claro, está muito sinalizado que vem aí essa subida de juros hoje de 0,25 ponto percentual lá para o Fed. Claro, o mercado está esperando a fala do Jerome Powell. Mas você enxerga que, de repente, a economia americana vai dando sinais que pode conseguir o soft land ali, está conseguindo ver que pode diminuir seus juros e a economia não está sofrendo tanto assim, conforme havia aquela previsão anteriormente? Por enquanto, você vê até que, mais uma vez, o FMI revisou para cima os Estados Unidos, crescimento. E pode ser que a gente tenha uma repetição do ano passado, que a gente teve 2 trimestres negativos, um trimestre um pouco mais estranho, mas parece que o ano como um todo teria que enfraquecer muito mais do que a gente está tendo sinais agora para os Estados Unidos derraparem tanto assim, a ponto de você falar, nossa, que recessão brusca, assim, porque o mercado de trabalho ele está além do plano emprego, né? Ele já passou lá faz um tempo e por isso a gente vê aquela sensação de que o mercado de trabalho não para de aquecer, de ter novas vagas, decepciona um pouco, mas no mês seguinte vem em dobro, os salários crescem. Então parece que é mais estrutural, né? A gente teve muitas pessoas que se aposentaram antes, que aproveitaram a pandemia e pararam. E a gente teve uma imigração menor para os Estados Unidos, a gente teve vários temas que mudaram a configuração do mercado de trabalho americano que estão ainda sendo interpretados. Tem uma matéria bem interessante na The Economist da semana passada, mostrando que uma parcela da população mais idosa não retornou depois da pandemia para o mercado de trabalho e isso tem justificado esse mercado de trabalho aquecido. A gente tem esse mercado de trabalho aquecido que até então, antes, era o desafio maior, acho que para o Fed ali, porque a inflação em si ela ainda continuava, porque os salários estavam altos, a economia, né, ainda o consumo muito grande. A gente viu uma mudança, inclusive, até um pouco, acho que no comportamento do americano em si, mesmo com, né, os salários, eles diminuíram um pouco, mas ainda assim são fortes, a economia está, né, bem, inclusive, só que a gente vê que, acho que a taxa de poupança, se não me engano, de dezembro, que veio mais alta. Você acredita que a população talvez esteja começando com uma, não sei se seria preocupação a palavra, em relação aos rumos da economia por lá este ano? Estaria poupando mais, segurando um pouco mais os seus gastos até por conta dessa incerteza? Se vai ter esse soft land ou não? Enfim, se vamos ter recessão, se vai ser curta essa recessão? Eu acho que o ambiente ele favorece esse tipo de pensamento, né? Você tem grandes empresas demitindo pessoas lá, você fica lendo todo dia no jornal, estão demitindo, você fica mais preocupado. Sim. Naturalmente, acho que qualquer lugar do mundo você olha e fala, poxa, será que vai acontecer comigo, com alguém próximo? Isso vai impactar minha família? A inflação foi alta no ano passado e não estavam acostumados com isso. Então, naturalmente também, você começa a pegar o orçamento do mês e falar, bom, vou poupar mais porque a inflação não para de... As coisas não ficaram mais baratas, está começando a pesar meu orçamento. Isso é um problema relevante. E outro tema é que o mercado imobiliário, que é bem importante na vida econômica do americano, esse sim já há algum tempo dá sinais de enfraquecimento bem grandes. Investimentos no setor imobiliário, os preços começam a dar algum sinal mais fraco e novas construções também estão desacelerando há algum tempo. Então tem 3 grandes elementos aí que a gente já olha e fala, bom, o americano tem motivos para ligar a TV e ficar preocupado com o que vem adiante. Mas pode ser que não seja uma preocupação excessiva, a gente torce para que seja, que a economia continue bem, mas existe sim esse temor real. Sabe uma informação interessante até que pode ser um movimento normal, mas eu vi um pouco das reservas de ouro subindo, né, diversos países, né? E aí a gente pode ter um fator assim, um movimento que foi feito ao longo de 2022 esperando uma recessão, né? Esperando de repente alguma desvalorização, enfim, algum outro motivo? Ou será que realmente fatores como a guerra, enfim, outros fatores acabam somando e trazendo esse movimento? São alguns movimentos pontuais, mas a gente vê realmente essa reserva, talvez um pico aí nos últimos anos, na reserva de ouro dos principais bancos centrais, né?
Eu entendo que as reservas, elas têm também temas que justificam, né? Você tem essa guerra que não acabou, não cedo quanto esperava. Lembrando que quando começou no ano passado, a maior... Isso aí é número que a gente viu circulando. Quase chegava a 80% a expectativa do mercado que ia encerrar em 2 meses. Não acabou, a gente está com ela mais, vai dar 1 ano. Esse ponto, toda vez que tem guerra no mundo, as reservas de ouro também aumentam. Posso traçar aqui, rabiscar com vocês, que a questão da corretora americana gigante de criptomoedas que quebrou, lá na pandemia a gente viu que várias empresas, várias pessoas entenderam que era uma alternativa para reservas emergenciais não, mas reservas para momentos de muita estabilidade geopolítica, a questão das criptomoedas. Então, quando você tem um baque numa das alternativas, você também foge para outra. Né? Também acho que também está relacionado. Eu diria que mais ou menos esses 2 temas. Acabou quebrando no low, né? Essa acho que agora a gente tem que falar para cá, né? Câmera fechada. O Gustavo está aqui do lado, mas a gente olha para a câmera aqui. Mas o Gustavo até acabou quebrando no low. E o inverso, falar um pouquinho também de investimento, um pouquinho de menor aversão ao risco, o Bitcoin se tornou o melhor investimento, pelo menos no mês, né, e no ano de 2023. Né? Será que realmente a gente volta, né, a todo esse debate de criptomoedas, né, de regulação, enfim, porque tivemos notícia muito negativa no setor, mas também tivemos notícias positivas, porque, né, um ativo só se valoriza porque estão voltando a demanda muito forte em relação a esse ativo. Né? O Bitcoin ainda tem um valor de mercado muito baixo, mas estão voltando a demandar esse ativo. Né? Então, essas 2 perguntas em uma. Né? Será que o resultado tem impactos negativos ou daqui para frente realmente a gente deve ter um maior, vamos dizer assim, essa conexão, né, das criptomoedas aí junto com as economias reais, vamos dizer assim, né? Eu entendo que as economias reais, as criptomoedas, elas ainda vão continuar muito voláteis. Lembrando que de uma régua de perfil de risco, elas estão no agressivo e dentro do agressivo lá na ponta, porque a volatilidade delas vão continuar bem excessiva. Eu entendo que é natural esse processo de você ter uma tecnologia nova, um ativo novo, ter uma busca desenfreada muitas vezes, uma concorrência desenfreada ainda mais, que é bem desregulamentado para ser a vencedora, para ser a que é mais negociada. Continuo entendendo que a minha opinião não mudou tanto de 2020 para cá sobre elas. Eu entendo que vão ter vencedoras que vão ser específicas. Vai ter aquela que vai ser mais utilizada em momentos de viagem, aquela que vai ser mais utilizada como reserva, como alternativa ao ouro, aquela que vai ser mais para transações do dia a dia mesmo. Eu entendo que a tecnologia é bem solidificada, acho que entre os grandes gestores, grandes diretores de TI das principais empresas até aqui do Brasil hoje em dia, de que o que ainda não foi incorporado ainda será no futuro por conta da praticidade que ela traz. Mas será que, olhando para essa valorização recente, eu lembro quando foi ali no meio da pandemia, né, enfim, todo mundo falando de criptomoedas, no sentido, eu digo, de alocação de fato, né? Será que para vocês da RB, enfim, e até globalmente, a gente volta com esse tema ou a gente ainda está no inverno, né? Ou seja, os institucionais ainda estão distantes desse tema, né? Porque ninguém gosta de perder um rally também de um ativo, né? Sobe 40% e fala, pô, e aí, você não viu, né, esse ativo subindo, se valorizando? O ponto é que a gente tem um concorrente muito difícil, né? Que é a questão de você ter a renda fixa em um momento especial, desde o ano passado já em níveis altos no mundo inteiro, e provavelmente não vai ser tão cedo que a gente vai ver essa reversão. Por isso, o custo de oportunidade de você estar investindo em ativos de maior risco, ele está muito grande. E tem muito investidor que sofreu bastante, que sangrou muito nos últimos anos, seja com criptomoedas, seja com o resto da renda variável, que está incomodado e está com uma postura mais cautelosa. Ele saiu daquele agressivo extremo para uma postura mais moderada. A gente, aí relatando o que a gente vê na RB, clientes mesmo, então, que tinham um perfil mais agressivo, pedindo para a gente informações sobre emissões de ofertas novas em termos de renda fixa. Isso está acontecendo e acho que ele provavelmente na indústria inteira. E vai ser difícil você ter essa reversão enquanto as taxas não caírem até ele falar, bom, agora eu entendo que eu preciso voltar a olhar para a renda variável porque eu estou deixando muito dinheiro na mesa. Por enquanto, por estar um pouco machucado com os últimos anos, eu acho que mesmo que as valorizações sejam expressivas, ele não vai ficar tão incomodado como ficaria lá para 2000
2019 para trás. Pelo menos o que a gente está sentindo. Assim. Ô, Gustavo, posso falar de um tema aqui completamente diferente? Por favor. Antes da gente voltar aqui para o Brasil. Que foi um tema que, se fala a memória, ontem o ministro falou, o Haddad falou, pelo menos publicamente, mas ainda, pelo menos ao meu ver, não está batido o martelo, que é a decisão dos impostos, né, nos combustíveis. E entender a sua visão como economista, no sentido assim, o que é o cenário, né? Assim, o cenário. É lógico que era uma decisão que deveria ter sido feita ali no primeiro, segundo dia de governo, mas imagina se você chegar no segundo governo e você já falar, pessoal, estamos chegando aí com aumento para todo mundo. Então, qual que são os impactos, assim, para você, provavelmente não é uma decisão ainda, né, fechada, mas quais são os impactos para inflação, né, para o setor e sobretudo, para talvez até mesmo a popularidade desse governo, que é um governo ainda que tem poucos dias, né, de mandato. Então, tentar somar, e se para você realmente esse é o cenário base, né, que não, provavelmente está caminhando para isso, né? Provavelmente eles colocam esse espaço já para também já ter um novo comandante da Petrobras, Jean Paul Prats, no dia a dia, e até lá ele tentar, caso o preço do petróleo esteja mais alto, dar algum tipo de compensação via esse fundo, enfim, achar alguma artimanha para tentar segurar os preços e não subirem muito quando chegar o prazo de você ter que acabar com as isenções de alguns impostos. É claro que isso é inflacionário, esses impostos mais altos eles acabam repercutindo em várias partes da cadeia. Sempre interessante contar essa historinha, que tudo que você consome, tudo que você está vendo no dia a dia praticamente, em algum momento ele precisou de frete. Você pode ser o mais natural possível, mas o caminhão que pegou lá da horta e levou para a prateleira do seu supermercado, ele usou combustível. Então, por isso, a inflação de combustíveis ela é tão disseminada no resto do IPCA. O IPCA do ano de 2023, com o que deve acontecer, provavelmente ele é dividido em dois, né? Só dando uma explicação. A parte de preços livres, que é praticamente tudo que você compra no dia a dia aqui, e os preços administrados, que é aquilo que o governo ele chega lá e fala, esse ano vai subir tanto, esse ano o preço de ônibus, o preço de combustível, que eles têm interferência direta e esses devem ser maiores esse ano. Esse ano, provavelmente, o IPCA vai ser puxado pelos preços administrados, justamente porque a gente teve alguns meses onde congelou-se esse preço. Dá para viver do jeito que estava antes? Acredito que dá, só que você vai ter que ter uma discussão mais de gente grande, de sentar na mesa e falar com o Congresso, olha, acho que a população está vivendo melhor assim, e para isso a gente quer discutir outros gastos que a gente acha que não é tão relevante, que a gente conseguiria compensar para manter esses combustíveis mais baixos. Mas aí é uma discussão maior, que, por enquanto, a gente não está vendo nenhum tipo de sinalização do governo que ele gostaria de ter, porque você tem um desgaste, talvez, na parte política mesmo, no dia a dia de negociação política, e eles têm outros temas que eles querem aprovar primeiro. Deixa eu trazer aqui uma notícia que eu estou lendo agora sobre Ambev, até depois eu vou pedir para a Débora atualizar para a gente. Está aqui uma reportagem trazendo aqui uma suspeita aí, né, de que a cervejaria possa ter um rombo bilionário aí na Ambev. Eu vou trazer aqui exatamente a fala, olha só. A afirmação é da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, Serve Brasil, que representa produtores menores do que a Ambev. Enquanto o caso, então, de Americanas envolve aí essa dívida bilionária com bancos, no caso da Ambev, a dívida seria com impostos federais, estaduais e municipais. Isso de acordo com esse dirigente da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja. Um estudo que foi contratado por eles, pela Serve Brasil, aponta um rombo de estimado 30 bilhões de reais em manobras tributárias. Quero primeiro trazer a Débora para a gente ver como que está a reação de Ambev agora, para depois a gente falar um pouco mais sobre esta novo capítulo aqui. Paula, né? inclusive, assim, quando a gente viu essa notícia, né, tava aqui tava aqui uma queda de 2,86% e agora já está em 3,22%, não tem 5 minutos. Vai expandindo, então, perdas 13,19 é como que está o papel agora, uma queda de 3,44% para a Ambev que abriu aos R$ 13,64, a máxima foi R$ 3,73, está agora aos R$ 3,19, queda de quase 3,5%.
Vamos ficar monitorando de olho, né, Débora? Estou aqui lendo essa notícia que acaba de ser publicada, enfim, né, deste estudo, então, contratado pela Serve Brasil, apontando, então, um rombo estimado de 30 bi de reais em manobras tributárias. É uma acusação aí, mais, né, uma situação muito delicada, até porque tem aí os sócios controladores, os mesmos da Americanas, que também tem este rombo, né, que já passa de 40 bi, também em relação a manobras. Neste caso especificamente, Gustavo e Marco, pelo que eu vejo aqui, a acusação em relação a uma manobra para ali, né, uma dívida que seria com impostos federais, estaduais e municipais. Traz aí um ponto de preocupação para vocês em relação a essa notícia, principalmente por serem os mesmos controladores. Como que vocês avaliam, apesar de ser muito recente, né, mas eu queria entender um pouco da visão de vocês sobre isso. Eu entendo que agora no balanço, quando eles forem divulgar, eles vão ter que explicar. E no dia seguinte eles vão ser muito questionados pelos RIs, perdão. Os RIs vão ser questionados pelos analistas que cobrem o setor, assim, pesadamente. Vão perguntar bastante no detalhe para entender se o modelo deles está refletindo o que realmente está acontecendo na empresa. É claro que dívida tributária, a gente tem já há alguns anos um precedente muito ruim do que é feito pelos governos mesmo com as empresas. É refis atrás de refis, Exato. Perdoar dívida atrás de perdoar dívida. O que acontece? Se está perdoando dívida... Eu vou usar o exemplo, o Marco tem uma empresa e não está pagando meus impostos, eu sou do mesmo setor, eu vou falar, se ele perdoou o dele ano passado, eu vou esperar ele chegar para negociar comigo e não vou pagar. Infelizmente, assim, o Brasil criou esse contexto de incentivar as pessoas a não pagarem direito aos tributos, porque recorrentemente a gente vê negociações tributárias. Agora, vou mudar um pouco o ângulo aqui da resposta e eu já passo para o Marco. Eu vejo que é muito ruim para a imagem também do Brasil, de novo, que aconteça algo em algum grupo do grupo 3G, com 3 pessoas que eram consideradas durante os últimos 20 anos como vencedoras, como empresas, como pessoas modelos, se seguir, e o livro deles era um sucesso em faculdades de administração, em pessoas para você olhar e alvejar, querer ter o sucesso tanto quanto eles que trabalharam, a questão da meritocracia. Então isso pega muito mal de novo para o Brasil, porque já teve o Ike alguns anos atrás, Sim. quando ele falava que queria ser líder do ranking da Forbes e tudo que aconteceu com ele. Agora, outros também envolvidos com isso. Infelizmente, isso é passado adiante. A gente teve, acho que ontem ou hoje, o ranking de transparência internacional de corrupção. E o Brasil lá embaixo também, 94, se não me engano, de 180 países. Ou seja, a imagem do Brasil, ela acaba sendo contaminada por esse tipo de ação quando acontece com uma personalidade tão relevante. E, de novo, né, acho que em poucos anos. Aí eu passo para o Marco. Ô Marco, antes de você completar, deixa eu só atualizar mais uma informação, tá? Só que chega agora. A associação, ela está acusando a empresa de inflacionamento do preço de componentes necessários para a produção do refrigerante que são passíveis de isenção e também com geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. Assim, a empresa, então, acumula irregularmente mais créditos tributários do que teria direito, desfalcando o erário e lucrando mais. O estudo foi realizado, então, por essa consultoria que chama AC Lacerda. O diretor-geral da Serve Brasil, que teria encomendado o estudo, chama Paulo Petroni. Ele afirma que, pelo menos desde 2017, os relatórios de fiscalização da Receita Federal apontam bilhões e bilhões de reais de ilícitos tributários cometidos pelos fabricantes de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Os balanços da Ambev, no entanto, não registram essa quantia que é cobrada, né, que seria então aí em dívida com a Receita Federal. Marcos Saravalli. A gente tem vários pontos, né? Vários pontos, mas começando de trás para frente, para o investidor que está nos ouvindo, acho que vai ficar por muito tempo essa sensação, né, de contágio da Americanas. E aí fizeram nas outras empresas, como é que era? E na dúvida, a gente não tem a resposta, mas na dúvida o investidor ele vai vender, né? Até ali, acho que na semana seguinte do fato relevante, o primeiro fato relevante da Americanas, foi o consenso, né? Ambev, assim, não, ninguém queria ter Ambev, eu queria ter uma posição menor. E a gente vai ver, né? Infelizmente a gente não sabe a resposta, né? Assim, nesse caso da Ambev aqui particularmente. Mas até quando a gente vai ministrar aulas, enfim, a Ambev ela é muito grande, né? E aí um dos exemplos até que a gente pode fazer um paralelo é que tem algumas características da Ambev que ela até, por exemplo, ela tem, e para quem até a gente poderia trazer aqui donos de bar e restaurantes, né, para mostrar um pouco da relação, né, inclusive tem associações, da relação que eles têm com a Ambev. Porque a Ambev,
assim, não existe nenhum bar, nenhum restaurante que sobreviva sem uma cerveja, sem uma água, enfim, algum produto da Ambev. Só que para você ter relação com a Ambev, você precisa primeiro pagar, depois você recebe. É inverso, né? Então, tem o famoso capital de giro negativo. Então, primeiro a Ambev recebe, depois ela entrega seus produtos. Mas é uma característica realmente que ela foi construindo ao longo do tempo. Mas acho que o terceiro ponto que é importante que a gente faz, sim, a conexão com Americanas, que é sempre em relação àqueles incentivos errados para os seus executivos. Os né? executivos, que vai contra justamente tudo que se fala nos livros, né? De perpetuar a empresa para longo prazo, pensar para 10, 20, 30 anos para frente. Mas se você está incentivando o seu executivo, principal CEO, não, você fez 100 milhões de lucro, no ano que vem eu quero 200, né? Tudo bem, o CEO também ele vai ser forçado, talvez até tomar decisões erradas, como é o caso aqui desse questionamento, dessa associação. Pô, então se tiver um tributo, se eu deixar de pagar esse tributo aqui, jogar para o ano que vem, no meu mandato aqui como CEO, eu vou inflar o lucro, eu recebo meus dividendos, agrado meus controladores, todo mundo sai bem, né? Então eu tenho essa preocupação disso. Como está sendo os incentivos que a gente aprende tanto, né, na faculdade, na escola e na prática acontecendo esses casos, né? Eu fiz uma crítica em 2020 que está chegando agora, que eu falei que o Real, quando era do Santander, eles observaram a pandemia como uma oportunidade de crescimento. Foi uma estratégia, tudo bem. Mas as ações tinham algum desempenho melhor que o Bradesco e Itaú, que estavam fazendo várias provisões naquele momento, entendendo que ia aumentar a inadimplência, ter problema, enfim. Eu fazia uma crítica que eu dizia que não fazia tanto sentido o Santander ficar de fora desse bolo de provisões, que em algum momento ia chegar. Exato. E chegou quando ele saiu. Então, combina muito com o que o Marco acabou de falar, assim, que tem muita gente que pensa muito no seu mandato e você vê que assim, em nível público, em nível privado, isso acontece bastante aqui. Inclusive, estou aqui, gente, só para reforçar, tá? Vamos citar a fonte, né? Mérito aqui, inclusive gosto de trazer sempre a fonte como forma de trazer aqui a assinatura, a reportagem de Vitor Irajá, o repórter aqui que escreveu essa matéria, trazendo esta questão que foi publicada agora há pouco. O Vitor é da Veja, tá? Da revista Veja, a matéria está aqui. Briga de bar, suspeita de cervejaria sobre rombo milionário da Ambev. Então tá aí. Este estudo trazendo, né, um estudo da Associação Brasileira das Indústrias de Cerveja, Serve Brasil, representa então aí os menores produtores, tá? Eles fizeram este estudo, vou trazer aqui novamente só para frisar, estudo contratado por esta Serve Brasil, apontando um rombo estimado em 30 bilhões de reais em manobras tributárias. A associação acusando então a empresa de inflacionamento do preço dos componentes que são usados ali, né, para a produção de refrigerantes que são passíveis de isenção e que então geraram aí créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. Assim, a empresa acumularia irregularidades, mais créditos tributários do que teria direito. Então, aí, trazendo assim, lucrando mais, por sinal. Aí, essa matéria, esse estudo foi feito baseado com a consultoria AG Lacerda. O diretor-geral, então, da Serve Brasil, Paulo Petroni, afirmando que desde 2017 esses relatórios de fiscalização da Receita Federal já apontam bilhões e bilhões de reais de ilícitos tributários cometidos pelos fabricantes de concentrados de refrigerante da Zona Franca de Manaus. Os balanços da Ambev, no entanto, não mostravam essa quantidade. Acredito que este assunto vai render ainda bastante agora, né, uma denúncia muito grave também. E aí volto, né, aquela questão que você falou, não é muito ruim para a imagem do Brasil, imagem principalmente de mercado de capitais. Fica aqui uma pergunta, né? A gente sabe que a CVM está com vários processos lá abertos, são processos que dependem de investigação, devem realmente demorar, mas vocês acreditam que é preciso, de repente, um posicionamento ou algo mais concreto para que o investidor, né, que está numa situação agora, olhando dois casos específicos, né, de situações que podem trazer, vamos colocar aqui, erros, a gente não sabe exatamente, é um novo estudo aqui sendo publicado agora, mas falta um pouco mais de transparência ou de conversa com o investidor, porque traz um receio. É ruim para o mercado de capitais, mais uma notícia, né, de inconsistência contábil. Acho que acaba contaminando toda a indústria, porque você tem, primeiro, a empresa sendo questionada, então vai demorar muito para limpar a imagem da Ambev. E assim, a gente lembra lá atrás, quando teve a história da Polícia Federal nos frigoríficos, que falou da carne de papelão. Quanto tempo demorou para o Brasil tirar essa imagem que tinha papelão na carne? Na verdade, não tinha nada a ver, mas ficou um tempo. Ficou. Agora, Americanas
contaminou a Ambev. Se a Ambev tiver mesmo problema, vai demorar para limpar essa imagem. Teve empresas que mudaram de nome com o que aconteceu nos últimos anos. Sim. Então, as coisas não são tão simples assim. E aí, como que eu quero falar de contaminar a indústria como um todo? Na ocasião da Americanas, esse mês, a gente teve analistas do mercado financeiro que olharam e deram compra. Que falaram que era uma oportunidade no momento que ela caiu tanto. É complicado você chegar e falar uma história dessa. Tudo bem, você tem uma análise mais específica, que você viu um ângulo interessante, mas aí o cliente fica receoso, porque ele fala, bom, a empresa não reporta direito, não é regulado, e o analista ainda não faz o dever de casa, ainda me fala uma coisa dessas. Então, por isso que eu entendo que pesa negativamente sobre a imagem do mercado. Tá caindo mais agora. Deixa eu com a Débora que tá me chamando aqui. Fala, Débora. A gente chegou essa notícia aqui, como eu falei para você, a gente tinha uma queda em Ambev de 2,86%, agora a queda de 4,25%, 4,32%, não para de expandir nessas perdas. Agora o papel a R$ 13,07 nesse momento, abriu a 3,64%, mas segue expandindo então essas perdas desde a divulgação dessa notícia, viu, Paula? Tiago Siqueira está perguntando, não sei se vocês acompanham aqui, viu? O Tiago Siqueira aqui no chat está perguntando se vocês conseguem fazer uma análise de Coca-Cola, PepsiCo e Ambev, se possuem aí talvez a mesma estratégia. Por que essa associação estaria batendo somente na Ambev? É bem específico, né? A gente precisa ver também se, provavelmente aqui, a questão talvez de fornecimento de algum produto específico. Pode pegar, mas talvez esteja associado, precisa entender bem aqui, porque até a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, né? Então talvez afete muito mais o segmento da Ambev. Lógico que a gente tem outras fornecedoras, outros, como a própria Coca-Cola, mas será que vai entrar em algum insumo da Coca, da Pepsi, enfim? Mas a princípio, pela reportagem aqui do Vitor, é a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, Serve Brasil. Né? Então, por isso que talvez não respingue, não tenha um questionamento em relação a outras companhias do setor. Mas, com certeza, acho que a Débora colocou bem, porque quando a gente chegou na Americanas, ninguém sabia, e acho que até hoje a gente tem poucas informações confortáveis, mas ali a gente teve uma desvalorização de 80%. Então, de novo, pelo tamanho do desconforto, o investidor fala assim, pô, eu não quero ficar pelo menos com esse papel, né? Não sei o que está acontecendo, não sei qual vai ser, na verdade, aquela referência circular, né? Não sei o que está acontecendo, não sei o que o meu vizinho vai reagir, que também não sabe o que está acontecendo, eu também não quero ser o último, né, a entender como ele vai reagir, né? Então, é meio que como se fosse uma reação em cadeia, e você acaba se antecipando esse movimento de tomar decisão, né? Mas lembrando que a notícia acaba de ser publicada, né? A gente está ali, acho que o mercado está digerindo ainda, né? A informação não tem ainda mais detalhes, mas acho que e aquela ansiedade também em relação a Americanas, né? que até hoje, né? Esses números a gente tem desconforto, mas o primeiro número inicial saíram 20 bilhões de reais, no momento a empresa valia 10 bilhões de reais naquele momento. Depois, logo uma atualização para 40 bilhões de reais. Então, são números muito grandes, muito expressivos. E, de novo, a Ambev também tem números muito expressivos, né? Então, acho que essa incerteza, qualquer impacto aqui, ele pode ser muito relevante. Um questionamento de alguém que é especializado no setor, né, segundo a reportagem aqui, né? Não é um questionamento, por exemplo, nós, analistas aqui, a gente tem informações que são informações públicas, né? Informações auditadas, e a gente tem que confiar nessas informações, né? Que talvez seja o questionamento da Americanas, né? Pô, será que realmente estava sendo contabilizado corretamente? Agora, aqui é diferente porque é alguém especializado no setor, né, que entende muito bem desse relacionamento entre fornecedores, insumos, cadeia, tributo, né? É um outro ponto aqui muito importante e muito relevante essa reportagem. Curiosamente, depois de um trimestre que a Ambev teve Copa do Mundo no verão, e vai ter o primeiro carnaval normal depois de 3 anos, ou seja, era para a Ambev estar sendo o destaque assim, da temporada e acabou sendo puxada para desconfiança, né? Exatamente. Gustavo, só para a gente atualizar agora, mudando aqui de assunto, gente, lá nos Estados Unidos saíram os dados agora importantes. Deixa eu só voltar aqui, porque foram vários. Agora saiu o Departamento de Comércio americano, investimento em construção de dezembro cai 0,4%, ante um positivo de 0,2% em novembro. O consenso era de realmente estabilidade, já que a gente estava falando de um termômetro da economia americana. E eu também tenho aqui uma outra informação do PMI industrial americano. Teve uma
leve alta, 46,9 em janeiro, de acordo com a S&P Global. Era 46,8, 46,9, bem ligeiro ali, mas veio então uma alta aí do PMI industrial dos Estados Unidos. Quer comentar um pouco sobre essa visão antes da gente encerrar desses dados? Claro, os dados do PMI hoje que foram mostrados, né, pela S&P, eles mostraram que todos os praticamente empresários, né, reagiram bem tanto na indústria quanto no serviço, mundo afora. Sim. Então, na Europa, tudo veio acima do esperado. Itália, Alemanha, França, o Reino Unido veio acima, na China subiu, o Japão ficou estável, mas, enfim, todo mundo reagiu bem a essa visão de que talvez a China vai crescer bem mais nesse ano. A China é importante para todo mundo em comércio e também que talvez não precise subir tanto os juros em boa parte do mundo. Então, foi um tema meio global, de fato. Não foi que aconteceu algo específico em uma outra região. Tá certo. Gustavo, quero agradecer, já meio-dia, 2 minutos. Sem Obrigada. problema. A gente sempre fala muito, né, quando o Gustavo está aqui. Nem sei como que o Gustavo ainda volta, sabe, o Marcos Saravari. Pô, aquela menina não para de me fazer pergunta. Menina, tô pondo eu, né, me autoelogiando como menina. Dia essa mas conta vai é que eu chegar. tirei os fios brancos daqui, assim, ó. Menina nada, menina é ele, né. Gustavo, é que é sempre muito bom, né? O Gustavo fala de tudo, gente. Além de ser estrategista, economista, fala de macro, fala de setor específico. Ninguém manda ser bom. Eu sempre falo isso. Eu vou finalizar elogiando uma pessoa do Brasil, porque a gente falou mal de alguns líderes, né? Então eu gostaria de elogiar um dos destaques de janeiro, foi a Embraer, que foi construído lá atrás pelo seu Osiris Silva, que às vezes ele não tem o reconhecimento que eu acho que deveria ter no mercado, né? Porque alguém lá atrás pensou, acho que o Brasil poderia fazer aviões. E olha o que virou a Embraer para o mundo inteiro. Uma pessoa que não aparece em lista da Forbes, não aparece às vezes tanto em livro quanto deveria, mas que construiu o que construiu. Então, a gente falou de Ike, falou de problemas no grupo 3G, mas tem sim exemplos bons, gente, no Brasil, de grandes personalidades, de grandes empresários que viram o impossível e desafiaram. Então, realmente, eu acho que dá para lembrar bastante alguns nomes. Tá certo aí, merecido. Obrigada, Tá viu, bom? Gustavo? Sempre um prazer.